Olá, seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Meu nome é Gleiber Félix e a convidada de hoje é a Gisele, que durante 15 anos sofreu de depressão e na sua busca de cura, ela buscou as medicinas sagradas para se curar. Essa é a história dela. Espero que vocês gostem e muita gratidão a todos vocês. Boa noite, tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Que legal falar com você. É bom, né? Agora você sabe como é que faz aqui. Agora eu sei como é que a gente se fala aqui pelo podcast. Puxa, tão legal, Weber. Esse podcast foi tão importante para mim em determinado momento. Então, agora, falar com você hoje, em razão desse podcast, faz muito sentido. Ainda bem que para você foi bem útil, assim. A intenção era essa. Eu já consagrava há mais ou menos um ano, quando em determinado momento eu precisava muito ouvir. Precisava ouvir as pessoas, entender como era esse processo, o que eu estava vivendo, porque era muito só, não tinha alguém que eu conhecesse que estava nessa caminhada também. Então, eu precisava naquele momento ouvir. E aí tinha essa ferramenta, de repente, que procurei por um auxílio, por uma orientação, falei com a Elaine desse momento, e aí ela passou vários estudos, várias ferramentas que eu precisava, e o podcast que estava ali, que era o que eu, naquele momento, mais precisava, que era ouvir outras pessoas que estavam passando pelo processo também, que já tinham passado pela mesma experiência, né? Ah, é bom, porque muitas vezes o nosso entendimento conosco fica melhor. Você ouve outra pessoa falar e aí você sente que tem uma conexão com aquilo e muitas vezes você encontra o caminho mais fácil para estar se guiando, né? Dando significado a muitas coisas que vão acontecendo, que ali no trabalho acontecem e que a gente pensa assim, será que é isso mesmo? Eu tô conhecendo tudo agora. A medicina está sendo apresentada para mim agora, de formas diferentes a cada trabalho, né? E o quanto disso tudo será que realmente, assim, é isso mesmo? E aí quando você ouve de outras pessoas que o processo, você vai se colocando, se percebendo e tudo vai ficando muito mais claro também, com mais significado ainda. É verdade. Então conta a sua história um pouquinho, conta como você chegou até as medicinas sagradas, essa busca interna que você estava procurando. Gleiber, eu cheguei na ayahuasca pela dor. Não tinha autoconhecimento, não era uma pessoa já evoluída e já com ferramentas tanto espirituais quanto de autoconhecimento para lidar com os traumas da vida, né? Eu vinha de um processo de luta contra a depressão de 15 anos, né? Estabelecendo limites com ela, relacionamento já com essa depressão, mas que vai ficando exaustivo. A cada vez que voltava, estava mais forte, cada vez mais intensa, com uma sensação de exaustão maior, de que não aguentava mais, eu não aguentava mais. Era uma pessoa, assim, funcional para a sociedade, porque eu estudei, eu me formei, eu sou enfermeira, sempre fui uma pessoa disciplinada com os estudos, disciplinada com o trabalho, tenho muitos amigos. A vida foi muito generosa comigo, mas uma depressão que me acompanhava por anos e que cada vez que esse processo de depressivo voltava, ele era mais intenso. Até dado momento em que realmente, eu acho que chegou no ápice mesmo da doença, que eu entendo que é aquele momento onde você começa a não achar que vai mais aguentar, e você começa a pensar que vai chegar a um ponto em que você vai desistir da vida e que você começa a procurar de que forma você pode realmente desistir. E aí, nesse momento, vai ficando cada vez mais perigoso, porque você começa a procurar formas que a vida chegue ao fim mesmo, né? Eu já tinha filhos e ainda assim era tão intenso o que acontecia dentro da minha cabeça que me fazia pensar que eu não iria mais aguentar. E aí, em um dado momento, marquei mais uma consulta com um psiquiatra, pensando em que as medicações conseguissem me tirar, né, daquele momento novamente, mas já sem esperança, já entendendo que aqueles medicamentos por mais um tempo iriam me tirar daquele surto, mas que daqui a pouco iria voltar. Então que eu só queria mais um tempo antes de desistir de tudo. E aí eu agendei essa consulta e fui no 15º psiquiatra da vida, né? Cheguei a essa consulta, contei para ele que no último ano eu vinha num processo de psicanálise, uma psicanálise que fez mais sentido para mim porque trabalhou com a constelação familiar e falou muito sobre ancestralidade. Então já fez uma certa transformação em mim, um certo processo de expansão de consciência. E contei para ele os meus traumas, né? De infância, como eu cheguei naquele ponto. E aí, Gleiber, ele foi muito generoso comigo
assunto e de forma muito breve, muito sucinta e até acanhada, ele falou a respeito das medicinas. E ele comentou que ele sentia muito, né, que na prescrição que ele faria ali, de fato ele sente que era prescrição para que a pessoa fosse funcional. E funcional eu já era, funcional para a sociedade. E que era para tirar do surto também o que ele prescrevia, mas que o que estava ali dentro, as medicações não iriam conseguir tirar. E aí ele falou, mas ele também assim, foi breve e eu entendi na forma dele falar que não daria também para ficar questionando muita coisa a respeito disso. Afinal de contas, a gente estava no consultório de uma clínica de psiquiatria do convênio, não era um momento em que realmente ele não estava confortável de falar. Saí do consultório e anotei de forma muito rápida no celular para não esquecer do que ele tinha falado. Ayahuasca, expansão de consciência. Cheguei em casa, pesquisei e falei, eu não tenho saída, eu vou enfrentar, vou procurar e vou conhecer isso, é a minha última chance. Procurei o primeiro lugar e fui. Cheguei naquele lugar, tive minha primeira experiência com a ayahuasca. Naquele dia, aquele processo de depressão, aquele processo mental que acontecia em mim depois do trabalho da ayahuasca, não teve muito significado aquela primeira consagração. Eu saí daquela primeira consagração com a ideia de que eu precisava voltar mais calma, mais tranquila, para poder entender o que aquele psiquiatra tinha me dito, de que eu precisava entrar realmente num processo de expansão de consciência. Saí contente, alegre de ter conhecido, mas não tive uma experiência mesmo consciente, nada disso. Voltei a uma segunda consulta com ele, como psiquiatra, e contei que eu tinha ido a um ritual. E aí ele fez algumas perguntas, né? Ele falou, bom, se você foi, é porque você de fato tinha o chamado para ir. Então, o que eu posso te dizer agora é a importância de você procurar um local onde se pareça com você, um local que se preocupe com o seu processo e que você consiga se identificar para você realmente trabalhar. E foi nessa conversa que eu cheguei até a Casa Mariri, e aí fui no primeiro ritual lá na Casa Mariri. Esse primeiro ritual lá foi muito intenso, mas a minha cabeça não parava. Aquele processo de achar que eu estava extremamente doente e pensar assim, eu tenho uma doença psiquiátrica muito grave, que eu não sei qual é, ele ficava ainda mais intenso ao longo do trabalho, ficava ainda mais maluco de eu pensar assim, não tem saída, eu realmente sou uma pessoa muito doente e que eu não vou conseguir curar isso não. É algo genético, é algo químico que não vai ser transformado nessa vida. E já tinha conversado muito com a Elaine, então em dado momento ela chegou próxima a mim no trabalho e eu falei para ela, Elaine, não tem jeito, a minha doença é muito, muito intensa, só remédios me tiram disso aqui. E aí ela teve uma fala forte, mas que foi o ideal para aquele momento. Ela falou assim, bom, aí é com você. E aí assim, foi duro naquele momento, mas fez muito sentido. E nesse mesmo trabalho, a irmã dela, Renata, chegou até mim e me deu um beijo na testa. Foi tão sutil esses dois acontecimentos, mas eles foram iniciando o meu processo, o meu entendimento do que estava acontecendo comigo ao longo de tanto tempo e eu não entendia. Chegou o momento da partilha nesse dia do ritual, eu estava tão mal, mas era uma depressão tão intensa que naquele momento que todo mundo tem que levantar, dar as mãos e encerrar, eu não conseguia levantar do chão, eu não levantei do chão, eu não tinha força. E aí daquela mesma forma eu fui embora, e daquela mesma forma eu continuei enfrentando a vida, que era praticamente no chão. Cuidava dos meus filhos, seguia meu trabalho, já com o casamento finalizado, então assim, uma vida bem emaranhada, né? Mas com uma esperança de que eu tinha que voltar. Alguma coisa iria mudar na minha vida com esses trabalhos, porque embora não algo muito intenso de uma conexão, de uma expansão tivesse acontecido, ao longo da semana, depois do trabalho, os meus pensamentos eles iam ficando mais fáceis de lidar. A minha cabeça, ela entrava menos em fusão. Então eu fui percebendo que de alguma forma aquilo já estava me transformando. Eu já estava mais conectada com o meu corpo, com a minha cabeça, com a minha vida. Então voltei num terceiro trabalho. Esse foi do Sagrado Feminino, né? Ali me senti muito bem ao longo de todo o trabalho, me senti feliz, tinha muita esperança, um sentimento de esperança enorme. Mas naquele terceiro trabalho também foi essa experiência de gratidão. E ao longo da semana seguinte eu já senti aquela transformação. Falei, meu corpo tá diferente, a minha cabeça tá mais organizada, meus pensamentos estão mais próximos de algo assim que eu consigo lidar, sem me deixar assim, extremamente com aquela sensação de doença psicológica, né? E aí, nesse momento, eu
pesquisando muito sobre o assunto, encontrei uma foto de uma colega de trabalho de muitos anos atrás, que estava consagrando. Entrei em contato com ela, né, e compartilhei um pouco da experiência que eu estava até ali. E ela me convidou para ir na casa que ela frequenta, que é a Nova Avená, né, lá em Juquitiba. E aí eu fui com ela nessa casa. E aí quando começou aquele trabalho, eu já estava já estava bem diferente, né, do primeiro. Eu já estava mais preparada, já estava mais aberta, mais confiante. E começou. E aí, dado o momento desse trabalho, de repente meu corpo já não estava mais ali. Eu já não estava mais ali. E aí, Gleiber, foi nessa experiência que, de repente, eu estava em outro lugar com uma sensação muito forte de que a minha mãe estava falando comigo, mas não era a minha mãe aqui dessa terra. Ela se apresentava e me mostrava um amor, mas um amor tão intenso, que era tão fácil de sentir, tão real, tão forte e tão claro de que era minha mãe, que aí eu chorava e ela me abraçava, mas não fisicamente, tudo de uma forma muito espiritual mesmo, para mim, sabe? Na minha forma de perceber e de sentir. E aí, depois de me ofertar muito amor, muito carinho, ela me mostrou que eu precisava trabalhar. E aí foi me levando para tudo que eu tinha vivido até ali, na minha vida. Para todos os traumas, especialmente de infância, né? Eu tive uma infância que, aos 3 anos de idade, a minha mãe ela não teve opção. Ela precisou me deixar com os meus avós em Minas e ficar em São Paulo para trabalhar. Empregada doméstica, não tinha condições e nem conhecimento para conseguir alugar uma casa, ficar comigo aqui, pagar uma pessoa para cuidar de mim. De todos os irmãos, ela foi a primeira a ter coragem de sair lá daquele interior, de uma cidadezinha de 4.000 pessoas, onde a maior renda era de um salário mínimo. Ela foi a primeira que teve coragem de vir e de tentar buscar para a gente uma estrutura melhor, financeiramente, né? Porque a gente passava muita dificuldade, a gente passava fome, a gente passou muitos dias sem ter realmente, assim, o que comer, o que vestir. A única opção que ela teve foi de me deixar com os meus avós. Só que isso gerou para mim uma dor quase que irremediável até então. E aí, nesse dia, essa minha mãe que se apresentava no trabalho me levou para vários momentos da minha infância. Me levou para os momentos onde eu chorei muito pela ausência da minha mãe. Me levou para o momento onde eu percebi que a minha mãe não estava mais voltando. De que anoiteceu, de que amanheceu e cadê a minha mãe? E essas memórias, elas eram muito claras para mim. Eu tinha 3, 4 anos, mas eu me lembrava de forma com muita dor de procurar minha mãe e falar: cadê? Por que ela não tá aqui mais? Anoiteceu, amanheceu e minha mãe não tá aqui. E por muitos momentos de muito choro, de procurar o colo da minha mãe e não ter colo, e chegar a primeira doença e minha mãe não vir me acolher, e de chegar a primeira violência física, a violência psicológica da infância, e minha mãe não tá ali, e muitos gritos de socorro e de eu preciso da minha mãe, e não tinha esse socorro, porque minha mãe não estava ali. A minha avó, ela tentando fazer o melhor, só que já vinha de uma criação muito violenta. Então ela tentou me passar muito menos do que ela sofreu, mas ela era muito violenta comigo, né? Psicologicamente, fisicamente também. E é doente também, psicologicamente, né? Trazia ali do que ela viveu, muita dor e situações em que ela me constrangia e falava coisas muito, muito pesadas para uma criança ouvir, como realmente nos momentos de muita raiva dela, me dizer que eu tinha sido abandonada, que a minha mãe me deixou ali, que nunca mais voltaria, que esse seria meu destino, que chegaria um momento que também ela me abandonaria, que ela me deixaria no orfanato, porque ela não ia me aguentar, ela não me queria ali também. E essas violências psicológicas, era sempre eu e ela, né? Não tinha ninguém para me defender, ninguém ouvia o que ela me dizia, né? Para me defender, para me acolher, para me dar colo naquele momento em que ela estava dizendo que eu iria morrer abandonada. Chegar ao ponto de ouvir aos 5 anos de idade que ia alguém me encontrar na rua e ia me matar com uma facada. Sabe, coisas assim, que realmente alguém muito doente falaria para uma criança de 5 anos de idade. E tudo isso estava aqui, estava guardado. Embora eu tivesse um amor pela minha avó, entendendo que ela fez o melhor que ela podia, mas que ela também sofreu muito e que aquilo estava ali dentro dela, aquilo estava na criança, né? Na criança Gisele, que estava guardando e que estava vindo como forma de depressão. Bom, e aí no momento em que essa
mãe, nesse dia desse trabalho, me levava a tudo isso, ela também ia me dando muito amor no momento de me fazer olhar para tudo isso que eu tinha sofrido. E aí, depois, essa mãe veio, Gleiber, nesse trabalho e me mostrou que essa mãe era a terra e que a minha mãe era a terra e que era desse amor que eu deveria, dali para frente, viver, entendendo que é a terra que é a nossa verdadeira mãe, que é quem nos acolhe, quem dá tudo que a gente tem e a quem a gente deve recorrer sempre que a gente precisar. Nesse processo, nesse trabalho, vários outros traumas ela veio abordando, né? Como o abuso sexual na infância. Eu conheci o meu pai, Gleiber, aos 15 anos e foi um momento muito especial. Um momento onde ele conversou muito comigo sobre que ele não soube que a minha mãe estava grávida. Ela, por não ter um relacionamento estabelecido com ele, não se sentiu à vontade de cobrar a paternidade dele. Então, que ele também não teve ferramentas para poder acolher essa filha. Mas que naquele momento ele faria aquilo, que a partir daquele momento que a gente se conheceu, aos 15 anos, ele me acolheria. A partir dali a gente não iria mais ficar distante um do outro. Em pouco tempo, ele já estabeleceu uma forma da gente morar próximo, da gente estar junto, da gente se ver todos os dias. Só que em 3 meses, ele faleceu. E ele tinha 53 anos de idade. A gente viveu 3 meses muito intensos, mas também foi um golpe para mim. 15 anos de idade, de repente entender que meu pai estava ali me trazendo, né, toda uma expectativa diferente de ter um pai, de ter aquela referência, alguém que está me acolhendo, mas daqui a pouco morreu, não está mais aqui com a gente. Esse trabalho também foi me trazendo essa conexão, esse momento, ressignificando isso com muito amor, muito amor. E nesse momento, Gleiber, em que essa mãe me mostrou que quem estava ali comigo era a Mãe Terra, era como se a minha cabeça esvaziasse e eu não senti mais tesa. Esse trabalho foi extremamente intenso, várias outras mirações aconteceram muito importantes. O trabalho acabou, aquele sentimento de gratidão era assim, transbordava, a felicidade, a alegria, a paz transbordava. Esse trabalho tem mais ou menos 1 ano e 2 meses e desde aquele dia eu não sinto mais tristeza, eu não tenho mais a sensação de depressão que eu carreguei por 15 anos. Foi exatamente naquele momento em que houve essa apresentação da Mãe Terra. E aquilo para mim foi assim, divino. Eu não tinha como interpretar aquilo de outra forma, mesmo porque eu estava consciente de tudo que estava acontecendo, mas com os meus olhos fechados e tudo de forma muito intensa se estabelecendo e o meu inconsciente se mostrando assim com uma clareza que era inacreditável para mim. A partir de então, Gleiber, acabou. A última caixa de remédio de antidepressivo foi pro lixo. Eu não precisei mais, eu não tive mais nenhuma sensação da depressão, que quem tem sabe que assim, que é físico, a cabeça da gente é outra, a gente não consegue lidar, controlar aquele sentimento, aquela dor de alma, mas não teve mais, e eu não acreditava. Passava uma semana, passava 2, e eu não acreditava, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo que não existia mais aquela depressão. Comecei a ir em outros trabalhos, daí pra ir realmente fortalecendo aquilo que eu já tinha graças, né, a Pachamama conseguido, que era me livrar da depressão. E aí, engraçado, Gleiber, que a cada trabalho, mesmo que não acontecessem mirações e que eu ficasse naquele momento mais assim de uma conexão com o subconsciente, o como aquilo ia alinhando os meus sentimentos, raiva, dor, tristeza, e foi se estabelecendo assim ao longo de todos os outros trabalhos, sempre vindo muito claro a minha vida, o porquê de todos os acontecimentos, inclusive de todas as pessoas envolvidas na minha vida que trouxeram ou dor ou amor, o papel de cada uma delas. A partir de então, lembro, todos os trabalhos foram dessa forma, cada um deles me trazendo realmente o quanto a ayahuasca consegue, de uma forma química mesmo, né, tão comprovado cientificamente, de como ela controla esses neurotransmissores da depressão, mas também o como ela é capaz de conectar a gente à vida, à terra, estabelecer a razão de estar aqui, o propósito dessa vida. Então, basicamente, Gleiber, muito sucintamente e resumidamente, foi dessa forma que a ayahuasca me tirou dos 15 anos de depressão, de remédio e de busca
pela psiquiatria, que na verdade talvez fosse para chegar nesse momento, para ser uma das pessoas que aqui vai sempre carregar e vai ser alguém que para expandir, para falar sobre essas medicinas. O rapé para a ansiedade, a ayahuasca, muito agindo sempre na depressão. Uma coisa que a ayahuasca ela traz é muito parecido com uma terapia que você acaba fazendo. Só que o recurso da terapia é você falar sobre a sua vida. Você fala de casos que ocorreram na tua vida, tal. E quando você vai falando, você começa a observar aquilo que você está falando. Só que muitas vezes você precisa de muito tempo na terapia para descobrir aquilo que você descobriu, entendeu? Que é voltar lá na infância, relembrar, porque muitas vezes essa informação fica tão no nosso subconsciente porque já é tão antiga que a gente não lembra. Então é muito difícil. E o que a ayahuasca ela acaba fazendo é trazendo essas memórias à tona. Então você consegue observar. E o mais incrível é que é você ressignificar aqueles momentos da sua vida. Eu passei por um processo desse. A primeira vez foi quando eu estava separando. Eu não estava bem com a minha ex-esposa, né? A gente estava se maltratando muito, né? Existia um maltrato tanto meu quanto dela, de um para o outro. No momento que ela estava fora de casa, eu acho que porque eu fiquei sem comer por muito tempo, eu acabei tendo essa expansão de consciência. E eu me via em situações aonde eu mesmo causei vários reflexos nela, entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que é só culpa da pessoa e não é tudo um reflexo. E eu não acreditava que aquela pessoa era eu, porque eu me achava o máximo, né, cara? Falei, não, eu sou um cara muito bacana, não sei o que, a gente se acha super legal e não sei o que, mas não é bem assim, porque ainda a gente não, eu pelo menos, eu não tinha essa noção do meu ego. E foi aí que eu comecei a me auto-observar. Eu fui no psiquiatra, comecei a tomar remédio, porque quando eu tive essas visões eu pensava que estava doido. E foi um processo que eu fui digerindo, né, com o tempo. E aí o meu irmão, que é o Gabriel, ele me indicou para ir. E da primeira vez que eu tomei, eu vi o meu primeiro trauma. O meu primeiro trauma foi o meu nascimento. Eu tive uma observação muito profunda, porque eu me via dentro do útero da minha mãe. E realmente o meu parto foi bem complicado. Eu nasci de fórceps, então foi bem complexo. Mas eu pude perceber certas coisas de um certo vazio que eu tinha nesse momento. Porque quando você está no útero da sua mãe, não existe o você. Você e a sua mãe é uma coisa só. Na verdade, você está conectado com todo ainda. Ainda você não teve essa desconexão. Quando você nasce, você tem essa desconexão. E como o parto foi traumático, eu fiquei muito traumatizado por isso. Mas quem disse que eu chegaria ao útero da minha mãe e lembraria do meu nascimento? E ao mesmo tempo que isso aconteceu, depois eu tive uma experiência nesse mesmo dia, que era uma experiência de conexão com tudo, com todo e com tudo. Então eu sentia conectado com os pássaros, com as pessoas que estavam ao meu redor, e sentia esse amor grandioso, sentia esse amor divino que eu tinha perdido. E isso trouxe uma paz. Então a ayahuasca, ela coloca você num caminho de observador. O grande problema da depressão é o sistema que a gente vive, né? Que leva a gente a isso. Essa construção da sociedade, como ela é feita hoje, ela já é muito antiquada. Então você começa a perceber que tem esses problemas, principalmente de depressão. Hoje, de cada 5 pessoas que entram numa farmácia, 3 delas estão comprando algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo. Então, para você perceber quão tão grande está doente a nossa sociedade. E cada vez todo mundo se comportando como se isso fosse natural, aceitando isso naturalmente. Em uma discussão recente no meu trabalho, né, conversando com um colega de trabalho, a gente observando que, assim, se você observar um setor de 20 pessoas, 12 delas estão precisando tomar medicamento ou para dormir, ou para acordar de manhã, para se sentir vivo. Só que está ficando normal
e como se fosse assim a única ferramenta possível, como se não houvessem outras, mesmo porque a gente está tão consumido com a rotina que a gente não tem tempo para buscar outras ferramentas, porque é claro que a gente também precisa do lazer, a gente precisa do esporte, da atividade física, só que como a gente não tem, a sociedade, cada vez as pessoas têm menos tempo para se doar, né, para um lazer, para uma atividade física, a caixa de remédio você só está tomando o remédio e achando que cada vez ficando mais natural que seja dessa forma, né? E aí vem essa questão que você falou do vazio, mas o vazio fica ali. E as conexões que a gente vai fazendo com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parentes, também vai ficando cada vez mais vazia, porque especialmente as nossas crianças, elas estão sentindo o nosso vazio. Embora certamente elas não saibam falar isso hoje, talvez elas sejam adultos que vão estar relatando que sentia esse vazio nos seus pais, no olhar dos seus pais, que estavam ali fisicamente presentes, mas no olhar estava vazio. E é curioso como a ayahuasca, ela consegue levar a gente a dimensões em que esse vazio é preenchido. Como uma frase que a Luana lá da Hairá falou uma vez: se há um tempo atrás me dissessem que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu negaria todas as possibilidades. E de fato, negaria todas as possibilidades de estar no ritual de ayahuasca. Eu também. Sim, negaria qualquer possibilidade de passar por essa experiência. E aí, de repente, você vê que aquilo te preenche, acaba com aquele vazio que não tinha uma justificativa. Porque a gente olha para os traumas e pensa assim, poxa, aconteceu, mas hoje está dando tudo certo. Hoje eu consigo estabelecer uma saúde financeira saudável, tenho meus filhos saudáveis, tinha um casamento saudável na ocasião. Por que o vazio existia? O que acontecia ali, né? A gente não consegue acessar isso com o remédio. E a psicanálise, que é muito importante eternamente, sempre vai ser a psicoterapia, de fato, elas não conseguem trabalhar questões que talvez, né, sejam divinas. Porque hoje, é um processo em que eu estou refletindo muito sobre isso, em que, assim, é divino. Ou seja, não há outra forma de se conectar, a não ser buscando locais em que se trabalhe com a espiritualidade, para você atingir esse nível do inconsciente. Curioso também que eu acho que ainda que a gente vá a trabalhos onde assim não ocorra algum acesso importante a um dado momento da vida que nos trouxe trauma, ainda assim a gente sai do trabalho com uma sensação de preenchimento, de gratidão, de felicidade. É incrível, única, né? Única. Que ainda bem que hoje eu faço aquilo que eu negaria todas as possibilidades há um tempo atrás. É porque é como eu estava falando no domingo para você. O problema maior é esse ruído mental que não para. Eu falo que é o Galvão Bueno dentro da mente, que ele não para de falar e você fica com essa exaustão. Exaustão. E por isso que as pessoas sempre falam, medite, medite, medite. Só que a ferramenta de você parar e tentar fazer com que esse ruído vá embora é difícil. Hoje eu tenho algumas ferramentas. A primeira coisa, observar o seu verdadeiro eu e o teu ego, daquilo que ele começa a falar na tua mente, então você começa a não dar ouvido, é uma das maneiras. Fazer a tua mente prestar atenção em outras coisas que são mais importantes. Aos poucos, a gente vai construindo ferramentas para que esse ruído deixe de invadir a nossa mente. É difícil. Exato, o autocontrole, para que realmente esses ruídos não tomem uma proporção em que a gente realmente começa a se diagnosticar, né? Porque a gente vai, cada vez esse ruído vai ficando mais intenso e a gente vai se sentindo mais doente, então a gente já começa a se autodiagnosticar como um doente psiquiátrico, como eu cheguei ao ponto de, assim, minha doença é muito crítica, é genética, eu não sei qual é a minha doença, ficava pesquisando o que será que era a doença que eu tinha, quando na verdade você precisa realmente estabelecer, ter ferramentas para controlar esses pensamentos, para esvaziar esses pensamentos, para realmente assim aprender, entrar e sair da dor, algo que eu não sabia que eu aprendi também nesse processo, sair da dor, porque a dor vai acontecer, vai em vários momentos, e aí você tem que saber sair dela, porque se você não sabe,
você não aprende isso ao longo da vida, nenhum acontecimento te trouxe esse conhecimento de como sair da dor, você vai ficando nela, e vai ficando, e vai ficando, e daqui a pouco você olha para trás e percebe, puxa, eu tô vivendo 90% na dor, e 10% lutando para continuar aqui, sabe? Tem que perceber para não alimentar a dor, né? Você não pode alimentar essa dor. A dor, eu acho que todo mundo tem que sentir, a perda de alguém, alguma frustração que ocorreu, mas você tem que procurar um novo caminho, né? Transmutar essa dor, né? Perceber o que ela fez parte na tua vida, o ensinamento que ela te trouxe e você se tornar uma pessoa melhor com aquilo. Reconhecer de fato quem é você, do que você gosta, onde você gosta de estar, com quem você não gosta de estar, porque a partir daí também você tem uma autoconfiança de que aquilo que você não quer fazer, você não faz, porque você sabe que aquilo não vai te fazer bem, vai te tirar realmente de um processo de estabelecer saúde nas suas relações, nos ambientes em que você está. A partir do momento em que você vai ganhando esse autoconhecimento, você vai conseguindo entender onde você se adapta e se sentindo muito à vontade de se afastar daquilo que não tem a ver com você. Quando a gente não consegue entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente se critica e entende que a gente é que é o problema, a gente é que está criando situações difíceis em locais que talvez sejam fáceis, mas que você tá fazendo que fiquem difíceis. Quando, na verdade, simplesmente aquilo não se adapta a você. Portanto, você tem outros locais em que vai se adaptar e que vai se sentir muito bem, vai se reconhecer, vai sentir pertencente àquela tribo, né? E ganhar essa autoconfiança também, ela faz a gente diariamente saber o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente realmente, do nosso comportamento, estabelece harmonia na forma da gente viver. O que harmoniza essa vida, o estar aqui, né? O que dá significado pra gente estar aqui. Mas a sua história, ela é muito forte, muito bonita também, assim, porque você é uma pessoa muito guerreira. É muito gratificante ter você aqui falando sua experiência e ter você também que é uma ouvinte, isso é muito bom. Queria te agradecer por esse seu tempo aqui e vai ser muito importante, acho que para muita gente que está passando por isso. Muito obrigada. Eu espero que sim. A gente também fala, né, sobre essas questões de ressignificar e muitas vezes a gente nem acredita que é possível ressignificar. Como ressignificar um abuso sexual? Como ressignificar um abandono? Parece impossível. Parece impossível. E ao longo dos trabalhos, isso vai acontecendo de uma forma tão franca, tão verdadeira, tão amorosa. E assim, o trabalho é intenso, né? Mas é fácil até, porque o que a gente ganha depois deles, né? E Gleiber, eu que agradeço, tá? Por esse momento da gente conversar, por esse podcast, por você ter tido essa atitude que a gente hoje nem consegue descrever, né? Todas as vantagens de você ter esse espaço aqui para que outras pessoas venham e ouçam e se reconheçam e de repente estabeleçam no seu processo um entendimento melhor ou realmente se conecte, né? Com a sua caminhada, enfim. Bom, Exatamente. Mas tá bom, vou deixar você dormir. Gratidão. viu? Gratidão por essa conversa. Valeu. Descansa bem, tenha uma boa Páscoa. Amém. Vocês também. Beijo. Beijo, Obrigada. até mais. Obrigado você. Tchau, tchau.